Olá, bom dia, graça e paz. Que esse dia seja abençoado na tua vida, que seja muitas portas abertas para você, para que você consiga realizar aquele desejo do teu coração. Amém? Graça, paz, muita luz e muito amor em todos os teus relacionamentos, principalmente na família. Amém? Glória a Deus. Hoje, em nossa oração da manhã, vamos ler o capítulo de número 18 do segundo livro dos Reis. E o capítulo de número 18 tem como título Ezequias reina em Judá. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neostano. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que ele se conduzia. Com prudência se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias das vigias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e o cercou. Ao cabo de 3 anos, foi tomada, assim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel. Samara foi tomada. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Alá e Abó, junto ao rio de Gazã e nas cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. Sanaqueribe invade Judá. Esse é o título do versículo de número 18. 13. Desculpa, gente. De versículo de número 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e os tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiro ao rei de Assíria, Alaques, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo que me impuseste suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se
achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou as portas do templo do Senhor e dos ombreiros do ouro, e dele o rei de Judá os obriga e o deu ao rei de Assíria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, Saris e a Rabessaque de Laques, com grande exército ao rei Ezequias e Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Rabisaque afronta a Ezequias e ao Senhor. Tendo ele chamado o rei, saíram-lhes ao encontro de Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabissaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Bem, posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em que, pois, agora confias? Para que te rebelas contra mim? Eis que 21. Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar em entralhas, pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se te dizei, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém? Perante esse altar adorarei em Jerusalém? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como? Pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor? Confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir. O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destruía. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá a Rabinaque: rogamo-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Porém, Rabissaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que está sentados em cima do muro, para que juntamente convosco coma o seu excremento e beba a sua urina. Então Rabinaque se pôs em pé e clarou em voz alta em judaico e disse:
Ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar ao Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei de Assíria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei um trato comigo, vinde a mim e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morras. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor vos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarim, Helena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Aqui são eles dentre todos os deuses das terras que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão. Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Elquias, o mordomo, Sebna, o escrivã, e Joá, filho de Asafé, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Amém. Na época tinha muitos que se julgavam com mais poder do que Deus. Mas, no final de tudo, eles sempre descobriam que Deus é Deus e ninguém o vence, ninguém o domina, ninguém dá ordem a ele. Porque ele, sim, é o Deus dos deuses e o Rei dos reis. Isso é maravilhoso sabermos disso, confiarmos nisso e entregar nas mãos dele tudo que nos aflige. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Amém?